Deus, o Criador, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É assim que Pedro escreveu, segundo Pedro 3:9. Nós vamos estar lendo. Hoje nós estamos vendo, contemplando um Deus implorando com as pessoas. Um Deus falando de muitas maneiras com as pessoas, para ver se as pessoas voltem atrás dos seus caminhos errados e que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Nós vemos um Deus implorando. Será que no dia do juízo vai ser assim? Essa mesma palavra diz para nós buscar Ele enquanto se pode achar. Buscar o Deus que fez os céus, a terra, o mar, as fontes de água, o Deus que tem o seu nome lá em Israel. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então a gente vê Deus falando, Deus insistindo, Deus implorando com as pessoas, a ponto dele mesmo que dizer nesta palavra que não quer que ninguém se perca e que todos venham ao conhecimento, todos venham ao arrependimento. Vamos estar meditando. Segundo Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que as pessoas se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, o Criador dando chance para as pessoas, dando 50 anos, 60, 80, 100 anos, para as pessoas chegarem ao conhecimento, para as pessoas arrependerem dos seus pecados, para as pessoas arrepender das falsas adorações que existem aqui na Terra. Aqui na Terra é cheia de falsas adorações. A gente lê um versículo, a gente pensa, mas parece até que Deus está reclamando da maneira que Ele fala, da humildade que Ele fala hoje conosco. Mas a pergunta é, será que no dia do juízo vai ser assim? Então se arrependa hoje, busque hoje, entra pela porta, pelo caminho estreito hoje. Você quer andar pelo caminho estreito? Esse mesmo livro diz que a porta do mundo, a porta da condenação é um caminho espaçoso, é um caminho largo. Mas o convite é para andar em um caminho estreito, entrar por uma porta e caminhar por um caminho estreito. Então nós vemos o Criador, da maneira que ele fala, parece que ele está reclamando. O versículo de Jeremias 2:13. Vocês já meditaram aqui nesse versículo? Olha a maneira que o Criador fala. Deixaram a mim, diz o Senhor Yahushua. Deixaram a mim a fonte de águas vivas e abriram para si cisterna que acumula água, cisterna que a água fica suja, fica nojenta. As pessoas bebem aquela água nojenta e fica doente.
Estão ouvindo? Abre ali uma igrejinha da Santa Inquisição, inventa o nome e coloca ali pastor tal, pastor. Então, eu não estou dizendo aqui que é proibido pregar a palavra de Deus, mas que pregue certo, que faça certo, que tenha Deus como pastor, que tenha o Criador como luz para o seu caminho, que tenha o Criador e o seu nome de Israel na sua vida, que aprenda com o Criador. Mas as pessoas fizeram ao contrário. Nós vamos estar lendo aqui Jeremias 2:13 para vocês aprender a palavra de Deus, para mim aprender a palavra de Deus, entendeu? Parece que Deus está reclamando disso. Deixaram a mim, diz o Criador, fonte de águas viva. Abriram cisterna, toma água estragada e morre. É isso que ele quis dizer. Toma água estragada e fica doente. Toma água estragada, enxerga o Criador como uma dualidade, como uma trindade, já vira um homem maligno na terra, inimigo de Deus, tomando água dessas cisterna nojenta que existe por aí. Sendo que o nosso Deus é um Deus humilde. Ele se apresenta como um Deus humilde. E ele diz na sua palavra: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde. Aqui ele está dizendo que não quer que você fique doente, bebendo água nessas cisternas nojentas. Porque você já deixou o manancial de águas vivas. Agora você vai para as cisternas, beber águas nojentas, fica doente e depois morre e depois perde a salvação. É isso que ele quis dizer na sua palavra. A gente vê, parece que Deus está reclamando. Parece que ele não acredita no que os homens da terra têm feito. Não é impossível. Como que deixa o manancial de águas vivas e vai abrir cisterna nesses desertos do mundo? Como que vai se alimentar dessas águas nojentas, que está cheio de cisternas por aí, alimentando o povo com essa água estragada, água doente, um povo doente, um povo morrendo sem o conhecimento do Criador. Vamos estar aqui. Jeremias também aqui 1:6 e 1:9, que Jeremias falou para o Criador que ele era uma criança. Ah, Senhor Yahushua, eis que não sei falar porque sou uma criança. Ele falou para Deus que ele é uma criança e não sabia falar. Mas o versículo 1:9 diz que o Criador tocou na sua boca e colocou a sua palavra na sua boca. Então é isso que está precisando para nós, entendeu? É nós orar para o Criador tocar em nossa boca e colocar a sua palavra. Como o apóstolo Paulo diz naquela comunidade, hoje vamos fazer diferente. Hoje vamos orar para o Criador dar a sua palavra no abrir e fechar da boca. Entendeu? Então são coisas que nós podemos pedir para esse Deus. Entendeu? Dá a sua palavra para mim não ser enganado, para mim não estar bebendo dessas águas, dessas cisternas nojentas que existe aqui no mundo. Porque essas águas nojentas têm bactéria, tem micróbio, tem sujeira, tem tudo de ruim. Tem nessas cisternas aqui do mundo. Entendeu? É por isso que nós temos que ter contato com esse Deus que fez os céus e a terra,
a ponto de chamar nós para aprender com ele. Aprendam de mim, que sou manso, sou humilde. Você tem direito de aprender com o Criador. Vamos estar lendo aqui, ó. Porque o meu povo fez duas maldades, dois pecados, duas injustiças. Presta atenção, aqui é o próprio Criador falando. Porque o meu povo fez duas maldades. Confirma aí na sua Bíblia. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Estão ouvindo? Como é que deixa o manancial de águas vivas? Como é que troca a verdade pela mentira? Como é que troca as trevas pela luz? Então a gente vê esse Deus falando de uma maneira, parece que ele está reclamando hoje de tão humilde que ele é na sua palavra, entendeu? Mas a pergunta é, será que no dia do juízo vai ser assim? No dia do juízo alguém vai dizer para ele, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, maldito. Você teve chance de aprender a minha palavra, você teve chance de aprender comigo, mas você não quis aprender comigo, entendeu? Então, essa é a palavra de Deus. Aprendam, medite esses dois versículos que foram citados aqui, 2 Pedro 3:9, que o Criador quer que todos se arrependam, entendeu? E esse versículo de Jeremias 2:13, ele citando a ele como fonte de águas vivas. Mas o povo deixaram a fonte de águas vivas e abriram cisternas. Ficaram doentes e morreram e perderam a salvação. É isso que ele está dizendo. Cresça na graça e no conhecimento desse Deus, Criador que fez os céus e a terra. Amém.